E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, aqui do canal Brasileirices, e talvez você se lembre que recentemente eu fiz uma série de vídeos aqui para o canal sobre os países que falam português, os países que fazem parte da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Fiz uma entrevista com um professor de cada um desses países, foi super bacana, eu aprendi muita coisa. E ao longo da série, eu não tinha ninguém da Guiné Equatorial e apareceu um inscrito aqui do canal falando: Professora, eu sou da Guiné Equatorial e eu topo fazer um vídeo com você. E a gente fez. A série acabou, mas ao longo do caminho foram surgindo novas oportunidades e agora eu tive esse convite super bacana, essa oportunidade de conversar com uma pessoa lá da Galiza. A gente vai falar com um professor da Galiza porque a gente vai conversar em galego. Ou será que a gente vai conversar em português? Aliás, o que é galego e onde fica a Galiza? A gente vai bater um papo, eu vou mostrar para vocês esse bate-papo que eu tive com o professor Paulo e vocês vão, junto comigo, conhecer um pouco mais sobre o galego e a Galiza. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Brasileirices. Hoje com uma presença ilustre do senhor Paulo Fernandes. A gente tem a Paula Fernandes aqui no Brasil, que é uma cantora muito conhecida, mas hoje é o Paulo. Eu vou pedir para o Paulo se apresentar para vocês, mas qual que é a ideia aqui hoje? O Paulo vai falar do galego. Talvez muitos de vocês nem saibam o que é galego, né, Paulo? As pessoas às vezes estão perdidinhas. Então, Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal e em seguida a gente vai falar do galego. Ok. Pronto, pois, como bem dizias, o meu nome é Paulo Fernandes Mirás, sou do norte da Galiza, nomeadamente da província da Corunha, e estudei na Corunha, na cidade, na capital, línguas, e primeiro estudei inglês e depois estudei galego e português. E, portanto, tenho os cursos de inglês e de galego e português. Depois decidi fazer um mestrado em Literatura, Cultura e Diversidade, também na mesma universidade, Universidade da Corunha, e o mestrado de professorado para os professores. E quando finalizei tudo isto, comecei com o doutoramento, que é o que estou a fazer agora mesmo, doutoramento em Literatura Galega. Ah, que ótimo. Que autor que você estuda? Eu estou especializado em Ricardo Carvalho Calero, que é Ok. um escritor muito importante e muito conhecido, porque, aliás, ele dizia que o galego e o português são a mesma língua. E pronto. Ai, que ótimo! Então essa discussão vai ser maravilhosa mesmo. Existe, né, muito. Ai, o que é galego? Galego é português, não é português. É um português antigo, já ouvi pessoas falarem isso também. Que parece que você está saindo de um livro do Gil Vicente, um português medieval. Eu já ouvi de tudo. Como eu disse para você antes, eu confesso que eu não sei quase nada de galego. E eu soube que o galego existe quando eu morei no Porto, em Portugal, porque eu tinha um colega galego, o Pablo. Pablo, se estiver assistindo aqui o vídeo, um beijo para você. E aí ele me falou um pouquinho mais sobre, ele me mostrou umas palavras, o site da universidade, todo em galego. E eu confesso para você que para mim foi uma grande descoberta. Eu não fazia ideia de nada disso. Então, eu acho que a pergunta mais óbvia no momento, Paulo, é o que é galego? O que é isso? Ok, pois, para quem não souber, e o galego, a língua da Galiza, é uma língua que, em princípio, nasceu, igual que nasceu a língua de Portugal, mas antigamente não existia Portugal, e, portanto, existia o que era conhecido como a Galéquia, e um lugar no território da Península Ibérica que ocupava o norte, Uhum. onde está a Galiza agora, e parte do norte de Portugal.
E neste espaço é que nasceu o romance chamado de galego-portugués. Uns dizem galego-portugués, como tu dizias, outros dizem galego antigo, outros dizem português antigo, e cada um utiliza um termo diferente, mas ao final a língua é a mesma, é dizer, o único que muda é a política, o ponto de vista político com que estamos a ver a língua. E se temos em conta que Portugal não existia, dificilmente a língua ia ser português. Aliás, existe um texto, um livro, acho que era do século XII, em que aparecia a palavra galego, foi a primeira vez que apareceu. Até esse momento a língua era chamada de linguagem, falavam de linguagem, pois, e era a forma com que se referiam à língua. E, posteriormente, e por questões também políticas, o poder ficou deslocado da zona do norte, onde estava Santiago de Compostela, na província da Corunha, onde moro eu, e por questões políticas e familiares, porque os reis tinham filhos e os filhos tinham problemas depois para herdar os territórios, e etc, etc, e nesse conflito houve unha separación entre o norte e o sur. E entón o que antigamente era o condado portucalense pasou a ser Portugal, independizáranse. E as forzas que gobernaban a Galiza pasaran a ser conquistadas polo centro, é dizer, pasou a facer parte de Castela e León. E tamén iso explica a problemática, o problema que existe co galego que está a desaparecer substituído polo castellano desde há moito tempo. É un proceso que está en andamento há séculos. Nossa, é uma briga eterna também, né? Quantas línguas são faladas na Espanha? Eu acho que muita gente não sabe, pensa só no espanhol, máximo catalão. Quais são as línguas, então? Pois. Temos, por um lado, antigamente as línguas romances da Península Ibérica eram estudadas divididas em três partes. O romance atlântico, o galego-português, o romance central, o castelhano, e o romance ocidental, o catalán. Ocidental ou catalán. Entón, é dizer, por un lado teríamos a lingua de catalán, que é, podemos dizer, unha suma do que hoxe coñeceríamos como valenciano e catalán, é dizer, é a mesma situación do galego e o portugués. A lingua nasceu en Valencia e depois iso pasou a Cataluña e entón ao final quen teve máis poder ao final era Cataluña e a lingua pasou a ser o catalán, mas dentro de Valencia se considera o ser o valenciano, e no caso de portugués e galego é a mesma cousa. O Portugal gañou máis poder, conseguiu sair para fora da península e o galego ficou pois reducido a un territorio moito pequenino e aí está o problema. Entón teríamos o catalán e poderíamos considerar o valenciano, mas non deixa de ser unha variante de catalán. Temos o galego e o portugués, que son variantes tamén da mesma lingua. Teríamos o asturiano, que é unha coisa, digamos que é parecido co galego portugués, mas comeza aí a diverxencia hacia o castellano. E depois teríamos tamén o leonés, que, aliás, en Portugal, na parte norte, há un territorio en que se fala unha lingua diferente. Non sei se sabes a que lingua me estou a referir. E esa lingua... Sim. Eu esqueci o nome, mas sim. Esa lingua que se fala aí en Portugal, no norte, é unha mistura entre portugués e leonés. É dizer, é unha mistura entre as dúas. E depois estaría o castellano, que estaría entre a Galiza e Portugal por un lado e por outro lado esa parte de Cataluña. E finalmente eu achei que você estivesse falando do mirandês, algo assim. É o mirandês. É isso? Legal. É isso. E por último estaría unha lingua que non é romance, que é a lingua vasca, o chamado de euskera. Nossa, que loucura, né? É tudo um monte de língua, e não é, parece, não parece. A definição bem técnica aqui da Wikipedia é que a língua galega ou galego
É a língua ibero-românica ocidental de caráter oficial da Comunidade Autônoma da Galiza. Falada também nas Astúrias, Castela e Leão e pela diáspora galega. Como assim? Diáspora galega, localizada principalmente na Argentina, Brasil, Cuba e Uruguai. Oi? É. Os galegos é um dos povos imigrantes mais conhecidos É que existem. verdade. E quando estávamos numa crise muito grande aqui na Galiza, acho que seria o tempo dos meus avós, mais ou menos. Nesse tempo, eles emigraram por vários lugares. Muitos deles estavam em América, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguai, México e também pois, a outros países europeus como a Alemanha. No caso da Alemanha, foram meus avós por parte do meu pai também para lá. E para conseguirem dinheiro, porque aqui não havia, estava tudo muito mal. E por isso apareço o das diásporas, porque afinal existem muitos lugares conhecidos, centros galegos fora, por exemplo, o de Buenos Aires ou Buenos Aires. Nese centro, era un centro moito coñecido, onde había moitos bultos importados, e en parte non só foi por culpa da fome e tudo máis, mas tamén pola guerra civil española, que asasinaban os que eran republicanos, e entón eles tiñan de emigrar, tiñan de ir para América, fundamentalmente, e acabaran moitos pois, no México e en Buenos Aires. E en Buenos Aires estaba o centro galego, onde pois, había unha grandísima quantidade de persoas, moita populación galega. E pronto, e en Cuba tamén, e moitos lugares. Mesmo há algún estudo lingüístico onde aparece léxico especificamente castelhano que foi influenciado polo galego. Nossa, eu tô muito surpresa. Aqui no canal Brasileirices tem bastante seguidor da Argentina, então se tiver algum argentino ouvindo tudo isso, eu quero saber se isso é novidade para vocês. Para mim é total. Cuba e Eu tenho Uruguai também. família na Argentina e, aliás, a mulher do meu irmão é argentina, e, portanto... Nossa! É uma comunidade galega lá mesmo. Que legal. Pois. Que ótimo. Eu sempre gosto de mostrar bastante imagem aqui para o pessoal conhecer, então eu vou colocar Galiza no Google Imagens para a gente dar uma olhadinha aqui, conhecer um pouco da sua região, muito feia, inclusive. Que lugar horroroso. Mas eu tenho uma curiosidade, eu não sei se isso vai dar certo. Será que a gente pode conversar em galego? Para eu ver o que eu entendo? Eu queria que você falasse sobre a Galiza em galego. Eu estou a falar em galego. Verdade? Você está falando galego? Pois, é, eu Não, estou a falar nenhuma agora mesmo. palavrinha foi diferente? Você adaptou? Não, poderia mudar, por exemplo, deste jeito, se eu estivesse a falar desta forma, eu estaria a tentar falar com um sotaque diferente. Eu achei que você estivesse, tipo, mudando para eu compreender um pouquinho melhor. Você fala assim no seu dia a dia? Estou a falar normal. É português, então. Essa é a minha conclusão. É que é a mesma língua, o único Para que está a você mudar também? é o sotaque. Para você também é a mesma língua, na sua opinião? Muda alguma palavra, mas também mudam entre Cuba, Argentina e tudo mais, mudam palavras. Mas E é na Espanha sotaque, sim. muda léxico, muda o sotaque, mas eles consideram que é a mesma língua e, portanto, eu também considero que a minha língua é a língua do Brasil. Então tá tudo certo. Eu entro nessa luta, então. Talvez alguém venha comentar aqui dizendo que não é a mesma língua, mas por enquanto para mim é a mesma língua. Você podia falar um pouquinho da Galiza, então? Parte mais de turismo, principalmente. O que tem para fazer? Onde fica? Vamos ver no mapa. Pronto. Aí estás a ver no mapa que está à esquerda, aparece em vermelho. Aí está. Esta é a Galiza. Antigamente estava dividida bom, passou por várias divisões territoriais e antigamente estava dividida em 7 províncias diferentes, mas agora está dividida em 4 províncias. A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Ok.
E terias aí na parte da costa, parte superior, aí, e a capital Santiago de Compostela. Uhum. Você tá aqui, E né? Já não me lembro. eu estou entre a Corunha e Santiago de Compostela, no Ah, meio. ok, tá bom. Aqui, EU. É, é por aí mais ou menos. Que ótimo. E o que que tem para fazer de bom aí na sua terra? Pois, turisticamente, bom, Galiza é conhecida por ser a capital do turismo religioso. Santiago de Compostela é como a Meca. Total, é. Tem muitas rotas até Santiago, inclusive, né? Está o caminho, o que é conhecido como o caminho francês, o caminho português. Há diversos caminhos que levam para Santiago de Compostela. E em Santiago está a Catedral, que é o monumento mais conhecido da cidade e acho que também o mais antigo e o mais alto. E depois estaria, também temos muito monumento antigo, nomeadamente do românico, temos em Lugo, por exemplo, as muralhas de Lugo, muralhas romanas que se conservam, Uau, bem medieval, né? e pois conservamos moitos monumentos muito antigos e também está aí, também há unha catedral aí dentro das murallas romanas. Antigamente era chamado de Lucus Augusta, a cidade, e cada lugar tiña un nome que os romanos utilizaban, non é? Depois iso mudou co pasar do tempo. Uhum. E non sei, na Coruña temos tamén a Torre de Hércules, que é un farol bastante coñecido. Eu morei 10 Certo. anos na cidade da Coruña, entón Ah, que é lindo. isto. Lindo, E estás lindo. a ver esa estatua, é a chamada estatua de Breogán. Uhum. Há lendas moito interesantes sobre isto. Eu, cando estudei inglés, estive a estudar tamén as lendas e há unha coincidencia entre as lendas irlandesas e as galegas, e é que un dos libros así antigos que há en irlandés medieval fala de o Lebor Gabála Éren, que é o libro das invasóns, que lle chaman. E a Uhum. última invasión era chamada invasión dos Milesians, que son os fillos de Mil. E Mil era da familia de Breogán, que é o que está aí representado nesa estatua. As lendas o que dicen é que os galegos invadiran a Irlanda e conquistaran todo e ficaran con, con eses territorios. E é engraçado, porque depois a Universidade de Oxford fixeron un estudo genético en que se demostraba que o 80 ou 90% de percentaxe do sangue irlandés era galego. Ah, olha, que interessante. Nossa, incrível. Eu achei muito interessante o estilo dessa estátua também. Não me parece um estilo muito habitual. Parece bem moderno, inclusive, Pois, esse estilo. Mas não é, né? ao mesmo tempo. Não é? Parece super moderno essa estátua. Muito, Pois. muito legal. E você fez o Caminho de Santiago? Eu nunca Ah, não acredito! teño amizades que sí que fixeron o camiño, mas no meu caso Ah, que isso! Eu tenho um amigo que fez, mas ele fez do Porto, que a ah, gente morava lá, e ele foi de bicicleta. Então foi um pouco mais leve do que o caminho pois. francês, né? Mas Eu é estive a bastante morar popular. en Vilanova de Gaia, coñeces? Gaia, sim, claro. Estive a morar lá 3 meses aínda este ano. Ah, você vai? Que bom! Que legal, Pois, maravilha. Tá tudo pertinho, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Brasileiro, o país é tão gigante. Pra mim, a pois. Europa tudo é pertinho. Sim, Vou ali eu passar acho um que fim de há semana e já volto. na Europa tudo move-se moito pouco e há unha diferenza moito grande, é dizer, é como que há É, moitos lugares pequeninos que están unidos, é todos. verdade. É bem assim mesmo. Tá, eu entendi. Então, você tá falando em galego comigo, mas ainda assim a sua língua tem outro nome. Não é português, é galego. O que que Pois, tem de diferente, então?
Eu lembro de ler palavras em galego, eu posso estar errada, mas com muito X, É, muitas, né? mas isso é uma questão ortográfica que acontece. Hum, Por questões políticas, a Galiza não é um Estado, digamos, que tenha uma independência, não é? Não é um Estado em si próprio, é uma comunidade do Estado espanhol. ok. O que acontece? O galego, como foi uma língua proibida durante muitíssimo tempo, Hum, não tinha uma escrita. A língua conservou-se oralmente, falando umas pessoas com as outras. E como a nobreza galega foi eliminada pela nobreza castelhana, as camadas superiores da sociedade foram castelhanizadas, é dizer, foram introducidas pessoas da nobreza estrangeiras que falavam castelhano e, portanto, as pessoas, para escalarem socialmente, tinham de mudar da língua para o castelhano. Iso até hoxe en día está a funcionar, é dizer, nas cidades há moito poucas persoas a falar en galego, falan castellano, e se fores ao campo, e as persoas falan cose todas en galego, é dizer, continua a hum, funcionar desde há moitos séculos isto. E, nossa. e no caso do galego, como non tivemos unha escrita, as primeiras normas do galego son de 1970, é dizer, até há nada. E até ese momento as persoas escrebían como ben sabían. Se tiñan coñecimentos de portugués, utilizaban ese coñecimento para escrever en eles. E entón é moito parecido co actual portugués, a súa forma. Mas outros, ao non teren coñecimento, pois escrebían como sabían, é dizer, en castellano, porque é a única lingua que se ensina. Hum, Entón, dizer, e chegado un ponto nossa. en que a política española decidiu introducir unha norma obrigatoria que estivese, que tomase como base o castellano. E o que tu estabas a ver é iso mesmo, é unha escrita que toma como base o castellano e ten esa referencia e, por tanto, non pode representar ben o galego, mas, por enquanto, é obrigado por lei. Nossa, ok. E para mostrar-te Entendi, unha coisa, entendi muito eh, melhor agora. para Eu, mostrar-te unha coisa, non claro, sei por se favor. consegues pesquisar Ernesto Guerra da Cal, por un exemplo. Este home foi unha das figuras, un dos vultos máis importantes galegos do seu tempo, da segunda metade do século XX. Este home, este galego, foi o que fundou os estudos de portugués nos Estados Unidos de América, que non existían. Este Interessante. home recebeu a medalla de Bahía e de moitos lugares e foi recoñecido no Brasil mesmo polo seu traballo. Ok. É unha figura moito importante. E a súa forma de escrever era exactamente igual á do portugués. E é por Olha iso que só. ele non é querido polas persoas da política galega e lingüística galega. Traidor da pátria. Ó, Eh, galego naturalizado norte-americano. sí, porque ele, durante a Guerra Civil, foi para América para conseguir diñeiro para pagar o manter a república. Estaba a Hum, ser atacada, mas como triunfou o ataque, e ele non conseguiu voltar. E entón eles retiraran a nacionalidade española. Entón ficouse a sim. nacionalidade e teña de ter unha nacionalidade estando lá. Por tanto, conseguiu a nacionalidade estadounidense e depois de estar naturalizado estadounidense e de comezar a ser coñecido, porque ele chegou sen saber inglés e acabou sendo profesor de dúas universidades estadounidenses. Sim. E depois Nossa, hein? España ofrecíalle a nacionalidade española e ele dicía: non quero, eu quero, eu Ah, sou meu galego e Deus! sou estadounidense. Nossa, é bem delicado mesmo. Antes da gente conversar, a única coisa que eu separei aqui, que eu fiquei curiosa para saber a pronúncia dessas palavras, que eu encontrei esse site bem simples, que tem algumas palavras em galego. A Uhum. pronúncia, como que fica? Aquí, dependendo da zona, outra das questões importantes do galego e da Galiza
é que ao não existir um padrão linguístico estabelecido, quer dizer, a língua não tinha uma escrita, não havia uma referência, em cada lugar da Galiza se falava de um modo diferente, cada pessoa fala de um jeito distinto. Entendo. Portanto, existem variações. Por exemplo, a palavra primeira que aparece aí, auga, a minha avó, por exemplo, pronunciava água. Ah, nossa, que diferente! Nos lugares utilizam auga, noutros água, noutras água, noutras. É uma Há muita mistura. variedade. Como Quer você dizer, fala essa palavra? Você fala água ou você fala alga? eu utilizo água, porque a minha Água. avó utilizava água. Entendi. Nossa, que interessante. E quando aparece esse LL, a pronúncia para É vocês é alho, mais lhã mesmo. é Alho. alho. Não é ádio ou qualquer acho. É Não, é alho alho. mesmo. Alho, alho. Uhum. Interessante. E o B é V? Sim, e acontece que na Península Ibérica a forma que utilizavam no norte era a forma betacista, que utilizava B, e o sul utilizava V. Quer dizer, a pronúncia depois do B, na parte central, no castelhano, foi para sul e eliminou a pronúncia V. E todo mundo fala com B e não V. Hum, Mas, por enquanto, na zona da Catalunha, na parte oriental, e eles utilizam na parte norte B e na parte sul V. É o mesmo que na Galiza, que é B, e no norte de Portugal, e no sul é V. Quer dizer, entendo. tudo tem um porquê. É, essa é uma discussão forte com os meus alunos que falam espanhol, né? Porque B e V em espanhol é o mesmo som. Mas se eu fosse É, ler essa palavra, eu leria arbore e não arvore. é, Então eu entendo que é. deve existir essa confusão também, né? Por causa do espanhol e tudo É. mais. No sim, no noso caso, como, a forma o B utilízase na Galiza, norte de Portugal, mesmo os idosos continúan a utilizar o B e non o V, É. e toda a parte central e a parte norte tamén da parte da Cataluña, toda esa parte tamén é B. A parte que utiliza V é moito reducida na Uhum, península toda. uhum. E entón é normal que a maioría dos que falan castellano utilizan o V sempre. Aqui também, né? O É cabalo, o cabalo. cavalo. Meu primeiro contato super superficial com o galego, como eu disse para você, eu reparei que tinha muita letra X. E aqui eu tô vendo vários. X, 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 Mas X, iso X. é unha questão ortográfica ao final, Exato. porque eu podería escrever con X e pronunciar igual como X, é dizer, podería escrever xelo e dizer xeo, ou xelo. Que interessante, nossa. Eu tô achando tudo isso muito legal, porque esse som de j e sh, geralmente é algo que eu preciso introduzir muito para os meus alunos que falam espanhol. Então é a É, diferença entre a palavra já e a palavra chá. xa. Dependendo do Uhum. país da América Latina, é ainda mais complexo, né? Os argentinos, os uruguaios, por exemplo, com que tem essa pronúncia mais ch. E é algo que eu constantemente devo corrigir os meus alunos que aprendem português, né? A palavra é gelo, não é chelo. E você falou com esse chiadinho, assim. Então, achei muito, É, muito bacana, muito interessante. Que legal. pois. Aliás, eu queria comentar também que essa pronúncia, o longe, Aham. o G, ainda existe na Galiza, é dizer, na parte sul da Galiza ainda se utiliza. E há um documentário, acho que não é completamente recente, mas é um documentário da Asociação Galega da Língua, em que perguntavam ao senhor que morava no lugar que era Guginde. Guginde. E o señor dicía, isto antes era Guginde, agora é Guxinde, porque lle Hum, mudaran os políticos o G por un X. E gente. entón o señor xa mudaba a súa forma de chamar o sitio e mudaba Nossa. por diferente. É dizer, esa imposición do X
muda a forma antiga e tradicional de como se dizia. Nossa, é muito político mesmo, né? É É, impossível pois o que separar. está a fazer está a forçar esa diferenza para criar unha lingua nova, porque Nossa, é, eles que loucura. queren viver dos subsidios e do diñeiro por defender a lingua, supostamente, mas na verdade o que están a facer é a separar premeditadamente e mesmo obrigar a desistir e a non utilizar determinadas palabras. Por exemplo, a palabra vazio ou vazio, palabra vazio, é prohibida. É dizer, utilizouse sempre, há registros, ou registros, como diría no Brasil, registros, en que está esta palabra. Mas eles eliminan a palabra, dicen que non se pode utilizar e hai que utilizar unha que non existe en Portugal nin no Brasil, que é baleiro. É dizer, cando Ah, existen palabras sinónimas, tentan eliminar todas as que son coincidentes para criar unha lingua nova a partir dos sinónimos. uau, uau. Olha, aqui eu gosto porque tem esses exemplos com essas frases e eu acho que é um pouco por isso essa sensação de alguém totalmente leigo achar que é um português meio arcaico. Eu me sinto no alto da barca do inferno aqui, lendo essas frases. Gil Vicente, português medieval, mas é totalmente compreensível, né? Sei lá, eu se fosse ler com a minha pronúncia brasileira e tal, eu leria afogar-se em pouca alga. E aí Uhum. os sh, aqui, por exemplo, eu já não sei como você falaria isso. Cantar-lhe, eu falaria. Cantar-lhe as corrente a alguém. Iso está mal escrito, sería escorenta, non Ok, corrente. 2 R's mesmo, né? De 40 de 40 do jogo das cartas, do Ah, barallo. ah, Eh, había bueno, non sei se era porque eu non xogo mas eu sei que era ou era Brisca ou Tute, que eran 2 xogos que há de cartas moito coñecidos e se conseguías ter un home non, un cabaleiro e un rei ou algo do tipo, e entón tú conseguías as 40 ou as 20, e entón había esas dúas formas. Entón o que quer dicer é se lle gañas a alguén é que lle cantaste os 40, porque tiñas as cartas boas, digamos, non é? entendo. Também percebo alguns acentos aqui, eu acho que essa é uma diferença legal do espanhol, comparando as 2 línguas, vogais abertas e fechadas. Esse "o" com Sim. acento, ele é aberto ou não, é só um acento diferencial? Botar a lingua ao sol. Que acontece? Esta forma de acentuar debería de ser banida directamente. E eu axo que non é nen recomendada pola Academia Galega, nen sequer. É unha forma que se utilizou antigamente, mas agora escreven ao, non escreven o Ah, acentuado. hum, E isto non é un caso especial galego, é que en Portugal mesmo antigamente tamén era así. Entón, o que estaban a facer eles era criar a norma ao contrario sempre, tá, tentando facer a diferenza. Cando en Portugal algo se facía o estándar, o habitual, na Galiza escollían facer o contrario, os que estaban ah, ao cargo da normativización da lingua. E entón, neste caso, pois, eu escrevería ao, igual que escrevería o 90% das persoas. ok. É uma questão bem complexa mesmo, é político, é identidade, enfim, nacionalidade, tem muitas questões aqui envolvidas, mas eu Hum, confesso para você que eu não entendo nada que está escrito aqui. é. Botala, língua, o sol, tipo, eu entendo que são E, expressões também, mas sim, eu teria problemas aí para entender. son o que chaman en inglés os idioms, non? Todo isto É, de expressão, as total, né. frases feitas. Exato, mas eu tô achando muito interessante, parece um poema, para mim ainda é um poema medieval. Cogar os livros, deixar de estudar, olha, eu acho super chique falar assim. Iso é o que chaman a segunda forma do artigo, escrebelo separado así con ese trazo, iso tamén non é aconsellábel facelo, é un invento tamén deles. É Debería uma ser palavra colgar só? co cogalo, non sei o que é cogalos, iso está mal, esa páxina está incorrecta, eu non Ih!
nem sequer entendo o que é que aparece aí. Mas, por exemplo, botar a língua ao sol seria botar a língua ao sol. Quer dizer, botar a. O que é O que lá? acontece? O que acontece? Que quando nós pronunciamos botá-la. Botá-la, Não botar pronunciamos, ela, botar a botar a. língua. Quando falamos Ah, rápido, tá. botá-la. Porque ficaria É um muito pronome. estranho botara. Botara, não, botá-la. E isto acontece também em Portugal, porque antigamente há uma zona, não sei se conheces, Trás-os-Montes. Hum, Trás-os-Montes. Antigamente hum. era escrito com L, era Trás-os-Montes. E há Ah, documentos que podes ver, é dizer, qualquer coisa que exista na Galiza, existe em Portugal, sempre. E que ok. acontece? Que é sempre criando essa diferença propositadamente. É dizer, se Claro, olharmos, é se olharmos para diferente. trás, temos as mesmas coisas nos 2 lados. Sim, mas eu ainda não entendo. Esse lá é um pronome? É o artigo botar Ah, a. é o artigo. Tá É, bom. é Botar o que chamam a eles de segunda língua forma do ao artigo. sol. É, é Agora eu isso. entendi melhor. Então, o trás dos montes É, é atrás dos montes? esse antigamente era Trás-os-Montes. Tralos, seria atrás de, né? Precisaria de uma preposição, Está então. a facer como um L, sim, e acontece moitas veces iso. E ser Entendi. tódalas, en vez de ser todas as, tódalas veces. Entendi, entendi. Aqui eu sei que você falou que tá estranho, mas aqui seria tipo colgar os livros. Então, eu entendo eu pensei em colgar do espanhol, de pendurar. Não sei Deve se ser, talvez tenha alguma colgar coisa do assim, né? castelhano. A pessoa que escreveu iso, non fago idea de Sei quais lá. eran os seus coñecementos. Mas agora, esse aqui eu gostei. Meter um chasco a alguém. Achei legal esse aqui. Meter um chasco a alguém. Como que é a tua pronúncia nasal dessa palavra? Para mim é bem alguém, Nós dicemos alguén, alguém. igual que ben. Nós dicemos ben, non Bem, bain. fecha a boca. Bem, Ben. porque a gente sorri. Bem. Porque vós quando pronunciáis, faceis un ditongo, É, bain, exato. e Põe o i no ali. noso caso é ben, Bem, é bem, iso. bem. Igual que nós temos, por exemplo, de ter, eles teñen, non dicemos taen, dicemos teñen. Há unhas Nossa, pequenas diferenzas, mesmo na conxugación verbal, existen unhas diferenzas. entendo. Ai, que legal. Amei, amei, amei. A minha pergunta agora para você é: qual para você é a diferença entre o português de Portugal e o galego? É unha boa pregunta. Há diferenzas de varios tipos, é dicer, porque o galego ten moita máis variedade do que Portugal, polo que estaba a comentar, non é? Que há unha dispersión, é dizer, a populación galega estaba máis dispersa en núcleos diferentes, separados, porque era unha populación bastante rural, e iso o que facía é como criar núcleos onde se falaba dunha forma un bocado diferente en cada lugar. Entón, no caso de Portugal, pois existen lugares onde a fala é máis parecida con Portugal e outros lugares onde é menos coñecida. E mesmo os estudos teñen dividido o galego en diferentes blocos lingüísticos que teñen diferentes formas. Por exemplo, na miña zona dicemos vez. Unha vez fun a un lugar, unha vez, mas noutros lugares dicen unha vez. É dizer, Hum, nuns é unha vez, outras é unha vez. os Entón, o sabato dos espanhóis. os lugares dicen, nuns lugares dicen sapato e noutros dicen zapato. Exato. Eh, Há unhas diferenzas en cada lugar e, por tanto, non habería un galego, senón moitos galegos diferentes e eu non, claro, comparar igual que en Portugal. Portugal tamén non é uniforme. É dizer, eu estaba cun señor que era de Coimbra, morando na súa casa lá en Vilanova de Gaia, e a súa forma de pronunciar era diferente de outras persoas que había lá do Porto. Hum, No falaban un bocado diferente. Unhas persoas dicían dois, outros dois, e había unhas diferenzas. Nin todo o mundo falaba igual, mesmo morando no Porto mesmo.
Quer dizer, ao final há moitas diferenzas e na parte norte moito máis do que as outras, porque na parte norte, como dicía, dicen B e non V e ten características similares ao galego. Quer dizer, quanto máis para norte, máis parecido co galego é. Entendo. Eu non podería falar de lingua unha e lingua dúas, non é? Porque mesmo en São Paulo, nuns lugares Sim, utilizan o R dunha forma, fantástico. do outra. Total. Mas Pois. gramatical é basicamente, você me explicou essas coisinhas do artigo, mas é a mesma coisa, né? En questões de tipo sintático, acho que há máis variedade sintática na Galiza, Uhum. polas mesmas questões que estaba a dizer antes, e eu, por exemplo, teño, bom, depois vou ir facer, e aproveito para facer publicidade, que Ótimo, vou excelente. apresentar este libro que acabo de publicar recentemente, e teño despois pois unha pequena presentación nunha libraría. E Perfeito. para facer unha idea máis ou menos destas diferenzas que existen, pois teño por aquí algunha construción que non se utiliza habitualmente en Portugal, mas digo, normalmente isto utilizouse en Portugal, mas o que ficou como estándar, é ser, as formas que foran preferenciadas e que ficaran son diferentes. E mesmo utilizo formas que son minoritarias aquí, propositadamente, porque Uhum. moitas veces gosto e estou a estudar e a ler e estou a ver cousas que estou a pensar, isto está quase extinto, está desaparecido. Sim. Por exemplo, vamos ver, que vou mostrar eu por aquí. Hoxe me non vexo. É dizer, en vez de dizer hoxe non me vexo, a min, por exemplo, estou Vejo a ou beijo? vexo, de ver, vejo. Aham. Hoje me não beijo. Mano, Hoje me não mano, beijo. mamã. E sim, aqui aparece, por exemplo, é isto no espelho, não é? Aparece hoje me não beijo, Ah, mas tu nossa. estás aí espelhado. E Uh, então, a forma hoje me não beijo, o menu. não aparece num lugar que não é habitual. E estas formas, e a miña avó utilizaba, e utilizaba mesmo dupla negación moitas veces, e iso cada vez é máis difícil de ouvir iso. É unha cousa que está a desaparecer. Ai, E mas eu é tão gosto, bonito. Que legal, é, nossa. eu gosto deste tipo de cousas, fico a ouvir as persoas máis idosas e a reparar en que cousas están a desaparecer, porque acho que son Uhum. moi interesantes, e depois tento utilizalas. Maravilhoso. A minha curiosidade é um pouco mais sobre o Brasil agora. Polêmica, sua opinião sobre o português brasileiro e a influência do Brasil aí. Vocês veem novela brasileira, filme, música? Ou é mais E Portugal? a Galiza está totalmente isolada. É dizer, que Tadinhos. o galego estexa a desaparecer é por causa do isolamento premeditado do Estado español. É dizer, aliás, mesmo o ensino de portugués, mesmo non vou dizer que é prohibido, mas prácticamente somente un 3% dos liceos teñen ensino de portugués en toda a Galiza, un 3%, sendo a mesma Ua lingua. sério? É Não. sério. Que vocês Aliás, ensinam? Francês? Qual é a língua ah, estrangeira é, ensinada nos liceus? francês e inglês. Francês e inglês. Poxa, que pena, hein. Nossa, que E notícia triste. também há um bocado de alemão, mas muito pouco, muito pouco. Uhum. E então, o que estão a fazer, porque há outras comunidades autónomas do Estado em que só falam castelhano e têm mais ensino de português, porque para ali não é perigoso, mas parece ser que é perigoso que os galegos saibam português. Oh, meu Deus. É perigoso nesse sentido em que o português o que permitiria é manter a língua e o que quer o Estado é unificar tudo com o Óbvio. castelhano. Então, o problema é político, no fundo, é o mesmo que estava a Sempre é comentar da no político, né, infelizmente. pois, e no caso do Brasil, pois non temos, prácticamente non há contacto, é dicer, há persoas do Brasil que están por aquí e a maioría delas mudan para o castellano, en vez de Ah, falaren na nossa. súa lingua, que é a nosa ao final, con as diferenzas Claro. obvias, mas, o problema é que se o somos obrigados a utilizar o castellano e depois as persoas que veñen de fora tamén mudan para o castellano
ao final todo mundo acaba falando castelhano e a língua daqui desaparece. E Sim, então, é um movimento natural, se você pensar desse ponto de vista. pois, e Mas nós vocês temos. ouvem música brasileira, lê livro brasileiro, filme brasileiro na Netflix, ou não tem tanto esse contato com o Brasil? Eu particularmente sim. É, mas você é Eu diferente. particularmente só vexo produtos do Brasil, somente, é dizer, a diario, vexo filmes, series, escuto música, teño, pois, todo o que está próximo é do Brasil, porque é o máis fácil, porque no fondo, o Brasil está a producir moito máis material, digamos, audiovisual do que Portugal, mesmo, porque Portugal, eles habitualmente están a ver todo en versión original, están a ver todo na lingua propia do filme, dizer, se é en inglés, se é en francés. Uhum. Mas no Brasil teñen moito dublado, como dicen aí. É verdade, é muito a indústria de dublagem do Brasil é gigantesca, inclusive, então, a E gente por iso dubla eu os filmes na TV mesmo. gostaba de ver sempre na Netflix, en todas Ah, que estas plataformas, legal! É uma boa prática, né. eu estou a ver sempre e moitas veces estou a Que pensar legal. e nem lembro as palabras en portugués de Portugal. Estou a pensar: "Que droga é isto? Que Que droga, legal! Que droga! caraca, pois". Eva! Está aí, caraca, mano. Super. Ai, amei, amei saber disso. Mas então, eu sempre gosto de falar, também para encerrar a nossa discussão, essa parte mais cultural, você falou de filme brasileiro e tudo mais, mas eu queria recomendações de filme, música, livro galego, para a gente conhecer. Sim, e teño por cá, a ver se consigo partillar unha ligación, Ah, beleza, compartilha aí que é mais fácil. porque eu criei unha listaxe con diverso material, vamos ver, Ah, maravilha! É isso que eu pois, quero. as tanxugueiras, están, acho que praticamente ao final de todo da listaxe, Aham. aparecen tanxugueiras, que é unha canción delas que é Figa, teño moitas, mas esa é unha delas. Figa, aí está, Aqui. tanxugueiras. É, É uma banda? é. Nossa, que rica essa lista, vou compartilhar, vai estar aqui embaixo nos comentários, do E vídeo. aí tens vários tipos de música, desde rap, Tanxugueiras facen unha mistura entre música tradicional galega e música electrónica moderna. Ai, que Igual ótimo. igual que o Baiuca tamén, que está por aí, Morriña, Uhum. e, bon, há unha mistura, tamén há de rock, como por exemplo o Censar, daqui da Ría, Rebelión é de rap, Son da Rúa tamén é de rap, Milez é o chaman de metal ou folk metal, algo do tipo diso. Ok. Eh, MJ Pérez, que estás a ver aí, esa é unha rapariga que é medio portuguesa, medio galega, e esa é unha das canções que ten, que vai en e pronto, é unha mistura. Rapariga, você sabe que é uma palavra perigosa no Brasil, né? E no Brasil é perigoso, aí utilizas menina. Tá tudo certo. Aqui na Tem Galiza temos uhum. dúas, temos rapariga ou rapaza, utilizamos as dúas formas, Rapata. rapaz e rapaza. Que legal, faz mais sentido essa palavra Pois. para mim. Tem alguma palavra, expressão, gíria para a gente aprender? Para quando a gente fizer o caminho de Santiago, a gente já chegar falando como os nativos? O que dicen por aquí normalmente é que nós temos, e isto pode soar moito feo, que temos sempre o carallo na boca, no sentido en que utilizamos moito esa palabra. Mas é Ese, um palavrão ou já nem é mais? porque para nós a palabra carallo é unha palabra polisémica moito importante e fundamental. É dizer, nós temos, por exemplo, se dicemos ese vai de carallo, quer dizer que vai mal, vai de carallo. Eh, Ok. mas tamén dicemos que estamos de carallada se estamos de brincadeira. Estar de Olha. carallada. Nossa, Quando para dicemos nós é bem pesada essa palavra, eu não falaria nós assim. se dicemos que algo é caralludo é que é moito bon. Eu Entón, amei! temos, moitas, variantes de uso desa palabra. En Portugal é moito mal visto, é algo como, falar moito feo, non é? É, Mas no aqui noso também. caso,
carallo é algo que é habitual, é dizer, bastante normal. Igual podemos dizer merda, iso é unha merda, ou iso é unha Hum, bosta. hum. Dizer, para nós é algo menos, non é tan feio, é unha forma de falar coloquial, non? Algo habitual. O caralho não sai da boca, então. Eu amei. Ai, Paulo, eu quero agradecer muito. Antes, gostaria que você compartilhasse seus contatos, seus projetos, para quem quiser te encontrar. Fica à vontade, o espaço é seu de divulgação. Você falou do livro também? Sim, eu estou a traballar fundamentalmente na literatura e nomeadamente na poesía galegas, que é o que me interesou sempre máis, digamos, aínda que tamén a lingua pois, é bastante interesante sempre, non? Porque cando estás a escrever tamén tes de saber lingua para comprender mellor e ver até onde podes chegar. E entón, no meu caso, por agora teño publicados un par de antoloxías poéticas. Un é de Ricardo Carballo Calero, deste autor que tanto falo normalmente, que estou a facer a tese sobre a súa poesía, a tese de doutoramento, e depois tamén publiquei unha de Ernesto Guerra da Cal, que é o que Hum, comentaba antes, sim. e son os dous da mesma zona, que é do norte de toda Galiza, de Ferrol. E agora publiquei tamén unha biografía de Carballo Calero en 2020 e acabo de publicar agora este poemario, este libro de poemas meu, que é Estado de mente con razón, que pronto, acaba de sair agora há un par de semanas e que estou tentando pois, levalo un pouco por aí a ver se as persoas gostan dele e se animan a compralo. É possível comprar a versão e-book? Ou Pois só físico, por enquanto? de momento acho que só físico. Estamos a vender pola Galiza, España e Portugal, de Já, momento. ok. Eh, e no Brasil, teño colegas do Brasil, teño moitas amizades por lá e mesmo me vi obrigado a enviar un par de libros, Isso! mas Vamos. é moito caro mesmo enviar libros para o Brasil desde aquí, é moito caro. E se non fose tan difícil, eu gostaría imenso de enviar cousas para lá. Eu sei que há unha editora que era Urutao, que publica no Brasil, na Galiza e en Portugal. E na próxima vez vou tentar falar con eles para ver se consigo levar para para o Brasil tamén a Ah, seria ótimo. Ou vamos agitar esse e-book, pelo amor de Deus, para todo mundo poder comprar. Os contatos, os links do Paulo estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Paulo, obrigada pela aula. A gente está aqui 1 hora conversando. Eu aprendi muito com você hoje. A minha conclusão é que galego e português é a mesma coisa. Desculpa se tem algum outro especialista ou alguém com outra opinião aqui assistindo, mas é igual. Eu entendi tudo que você falou e muitas vezes foi até mais compreensível do que os nossos colegas africanos. Algumas palavrinhas, algumas expressões que eles falam, eu confesso que eu não entendo nada. Mas com calma, paciência, todo mundo se entende, né? Pois, e eu tamén teñen dito por aquí os brasileiros que comprendían mellor o galego do que o portugués de Portugal. Porque nós falamos máis devagar É? e as vogais non son as vogais en Portugal desaparecen moitas veces. E na Galiza temos as vogais sempre, mantemos as vogais. Unha das cousas que aconteceu co galego é que nós mantemos as vogais desde o medievo, igual, non mudou o sistema das vogais, mas foi o das consonantes foi o que mudou, por iso Hum, estamos a perder eses sons, nós, por exemplo, utilizamos por exemplo e non utilizamos por exemplo, é hum. dizer, temos unhas diferenzas de algunhas consoantes, mas aínda así eu acho que nos comprendemos ben entre nós, non é? Eu amei, eu adorei. Quem quiser fazer aula com o Paulo, ó, já aproveita que é um excelente professor. Muito, muito, muito obrigada mesmo, eu adorei. E a gente se fala, espero poder te ver um dia aí na Galiza, quem sabe, né? Pois, aquí tes casa, como dicemos cá. Você é bem-vinda no Brasil também. Paulo, obrigada de coração e a gente se fala então. Grande abraço. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.